Olá, inventores e inventoras da história! Estão preparados para a gente fazer a finalização da Primeira Guerra Mundial? Pois é, nós vamos discutir no vídeo de hoje quais foram as consequências, os tratados que marcaram o final da Primeira Grande Guerra. Então, aguenta aí que a gente já vai começar. Muito bem, você já aprendeu que a guerra chegou ao fim logo após o fim do governo do Kaiser da Alemanha, Guilherme II, ou seja, o fim do Império Alemão. Ele saiu do poder no dia 9 de novembro de 1918 e já no dia 11 do mesmo mês, a República, que havia sido proclamada no lugar do Império, assinou o armistício que colocou um ponto final na guerra. Mas faltava agora, claro, chegar às negociações de paz. Antes disso, vamos lembrar alguns números da Primeira Guerra Mundial. A gente estima que morreram, pelo menos diretamente em função da guerra, 8 milhões de pessoas, sendo que é comum a gente apontar cerca de 19 milhões de mortos em decorrência da guerra em linhas gerais. Estima-se que pelo menos 20 milhões de feridos ficaram em estado de invalidez, o que representava na época cerca de 10% de toda a força de trabalho da Europa. O setor agrícola da Europa teria recuado cerca de 30%, enquanto o setor industrial sofreu uma redução de pelo menos 40% da sua força de produção. A guerra também consumiu cerca de 30% de toda a riqueza nacional da França e algo em torno de 22% da riqueza nacional da Inglaterra. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o dólar se fortaleceu diante das moedas europeias, assim como a economia dos Estados Unidos saiu fortalecida e se favoreceu das condições econômicas que acabaram emergindo no chamado pós-guerra. Bom, o Tratado de Paz, ou melhor, os Tratados de Paz é que vão dar aí a linha que vai ser seguida no final da guerra. No início de 1919, 25 nações, as 25 nações vencedoras da guerra, se reuniram em Paris para debater as condições de paz. A Alemanha, que havia assinado o armistício, tinha feito isso se baseando na proposta de paz apresentada originalmente pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. A proposta do presidente norte-americano estava baseada no chamado Plano dos 14 Pontos, que proclamava a ideia de uma paz baseada na ausência de indenizações ou mesmo de anexações territoriais, o que se distanciava muito da realidade que os aliados americanos, os ingleses, os franceses e até mesmo os italianos pretendiam no arranjo do pós-guerra. Sobre esses 14 pontos, a gente pode lembrar do seguinte: os primeiros 5 pontos eram de abrangência mais geral e propunham uma nova base para as relações internacionais. Entre esses 5 primeiros pontos, a gente destaca o primeiro deles, uma política de pactos abertos, ou seja, de acordos abertos, o fim dos chamados acordos secretos entre as nações. No segundo ponto, a gente destaca a defesa da livre navegação, para além das águas territoriais, tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz, exceto quando a liberdade de navegação fosse cessada, em parte, ou no seu todo, por execução de algum tipo de pacto internacional. Era a ideia da livre circulação das mercadorias, de livre navegação. Falando em liberdade comercial, o terceiro ponto tratava da remoção das barreiras econômicas e o estabelecimento de uma igualdade de condições de comércio entre todas as nações que estavam envolvidas ali na ideia de uma paz e na manutenção dessa paz. O quarto ponto tratava da redução das armas nacionais a um mínimo considerado necessário para as suas seguranças internas. E, por fim, o quinto ponto previa ajustes livres e imparciais e abertos às reivindicações das colônias, ou seja, o respeito ao interesse dos povos colonizados. Era a lógica de adotar o princípio da autodeterminação dos povos. Para além desses 5 primeiros pontos, a gente destaca que os pontos 6, 7, 8 e 11 tratavam da questão da retirada das tropas consideradas invasoras de regiões como Rússia, Bélgica, da região dos Balcãs e, claro, da França, sendo que essas tropas consistiam basicamente em tropas alemãs consideradas invasoras. O nono ponto defendia um reajuste vinculado à questão das fronteiras italianas.
Já os pontos 10, 12 e 13 reconheciam a autonomia e independência da Áustria-Hungria, da Turquia e da Polônia. O 14º e último ponto da proposta de paz do presidente Wilson refletia um certo idealismo do presidente, que defendia então a criação de uma Liga das Nações, também chamada de Sociedade das Nações, que tinha como objetivo dar algumas garantias de independência e integridade territorial, com a ideia de promover uma paz permanente entre os estados do mundo. Só que essas ideias acabaram não sendo seguidas. No fim, as velhas potências europeias fizeram valer a sua vontade, em especial França e Inglaterra, impondo aos alemães um acordo de paz extremamente desvantajoso e que, no final das contas, acabaria se mostrando inviável como um elemento para estabelecer uma paz de fato ou uma paz duradoura. O resultado da chamada Conferência de Paris foi o famoso Tratado de Versalhes. E segundo as determinações desse tratado, alguns pontos precisam ser levados em consideração. O primeiro, que a Alemanha deveria ser desarmada. O seu exército deveria ser limitado ao máximo de 100 mil homens, que deveriam ser recrutados apenas de forma voluntária. A Alemanha ainda estava proibida de manter uma marinha de guerra, peças de artilharia pesada, além de tanques e aviões de guerra. A Alemanha ainda era obrigada a devolver os territórios da Alsácia e Lorena, que tinham sido obtidos lá na Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha ainda perderia alguns outros territórios, além da Alsácia e Lorena. Foi estabelecido aqui a autonomia da Polônia, país ao qual foram anexados alguns antigos territórios do Império Alemão. A Lituânia, outro país criado nesse período, também recebeu antigos territórios alemães. A ideia de criar novos países nessa região era também uma forma de tentar isolar a Rússia e uma eventual expansão da Revolução Bolchevique que estava em pleno desenvolvimento naquele país. Os territórios coloniais da Alemanha também sofreram alterações. As colônias lá do Pacífico foram divididas basicamente entre os japoneses e os britânicos. Já em África, os territórios originalmente alemães acabaram divididos entre a França, a Inglaterra e alguma coisa acabou também indo para a Bélgica. Em resumo, o Tratado de Versalhes estabeleceu um conjunto de punições que responsabilizava a Alemanha pela guerra. Sendo assim, o tratado também estabeleceu a obrigatoriedade de que os alemães arcassem com os custos da destruição material dessa guerra. Uma indenização estipulada ali num total de 132 bilhões de marco-ouro foi imposta à Alemanha, sendo que desse total, mais da metade deveria ser pago à França, considerado o país aí mais atingido pelas ações agressoras da Alemanha na guerra. A imposição desse tratado levou os alemães a nomearem, que nós chamamos de Tratado de Versalhes, como o Diktat, ou seja, o ditado de Versalhes, já que eles não tiveram nenhuma opção a não ser aceitar as imposições estabelecidas pelas potências vencedoras. O fim da Primeira Guerra Mundial coincide também com o que nós chamamos de fim da Era dos Impérios. Isso porque desapareceram no contexto da Primeira Guerra o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e ainda o Império Turco-Otomano. Um novo mapa foi constituído na Europa. Enquanto a Conferência de Paris acabou circunscrita de forma mais efetiva na situação da Alemanha do pós-guerra, alguns outros tratados paralelos também foram estabelecidos, redefinindo a situação de outras nações que foram beligerantes aí durante o conflito. O conjunto de tratados assinados entre 1919 e 1923 resultou no surgimento e consolidação de novas nações na Europa. O fim do Império Austro-Húngaro foi consolidado essencialmente no Tratado de Saint-Germain, que influenciou a criação da Polônia, da Tchecoslováquia e, claro, da Hungria, que se separava aí do Império Austro-Húngaro. Além disso, os territórios do Tirol, Trieste, Trentino e Ístria acabaram anexados à Itália, atendendo à demanda dos italianos. No leste europeu, além da Lituânia, a gente assistiu ao surgimento da Letônia e da Estônia.
Já na disputada Península Balcânica, a Sérvia anexou a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia, o que deu origem a uma nação conhecida como a Iugoslávia. A Bulgária, por sua vez, perdeu parte dos seus territórios para a Grécia e a Romênia, e a jovem Iugoslávia também pegou um pouquinho ali do território que era dos búlgaros, sendo que esses arranjos foram resultados de tratados como o Tratado de Nulli e o Tratado de Trianon, assinados entre 19 e 20. Finalmente, o caso do Império Turco-Otomano, desmembrado pelo Tratado de Sèvres em 1920, o que levou à formação da Turquia, enquanto a Inglaterra passou a ter a tutela sobre os territórios da Mesopotâmia e da Palestina, e a França dominou a Síria e o Líbano. Em 1923, houve uma revisão desse tratado, e a Turquia chegou até a reaver alguns territórios que originalmente tinha perdido no Tratado de Sèvres. Esse conjunto de ações redefiniu o mapa da Europa, mas claramente desconsideravam a tentativa de equilíbrio presente nos 14 pontos originalmente propostos pelo presidente Wilson. As instabilidades acabaram mantidas e o nacionalismo foi crescente no período posterior à guerra. O resultado disso, a gente sabe, foi o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que você tenha conseguido captar aí o espírito do final da Primeira Guerra Mundial e já esteja se preparando para dar uma olhada no que acontece na Segunda Guerra Mundial. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e, claro, compartilhar. Também pode deixar aí o seu comentário pra gente aqui no YouTube, ok? Eu te aguardo para mais vídeos aqui no Inventando História. Até o próximo. Tchau!